Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso canal. Eu me chamo Patrícia Mouzinho, sou enfermeira e uma das instrutoras do Núcleo de Educação e Urgência do SAMU de São Luís. Hoje estamos aqui para fazer um breve relato sobre o que vem a ser o Sistema Único de Saúde, a denominação do Sistema de Saúde Público do Brasil. Para entendermos melhor sobre o que vem a ser o Sistema Único de Saúde, nós vamos abordar um pouco sobre a origem, a definição, os objetivos do Sistema Único de Saúde, bem como os princípios doutrinários e as leis orgânicas, as leis 8.080 e a lei 8.142, que são as leis que regem o Sistema Único de Saúde. Bem, e o que vem a ser o Sistema Único de Saúde do Brasil? É uma nova reformulação política e organizacional baseado na universalidade do direito à saúde do Brasil. Foi inspirado no National Health Service do Reino Unido. E para entendermos melhor o contexto histórico em que estava inserido o nosso país, por volta da década de 1970, o Brasil vivia a ditadura, uma luta contra a ditadura militar. E surgiram várias propostas em relação à questão do direito à saúde como um direito de cidadania. Teve como marca institucional a 8ª Conferência Nacional de Saúde, onde teve uma força maior com a Constituição de 1988, que assegurou, mais precisamente, o Sistema Único de Saúde do Brasil. Antes da implantação do Sistema Único de Saúde, a saúde era vista simplesmente como uma ausência de doença. E nós sabemos que a saúde ela possui um conceito bem mais amplo. Ela não é só limitada em relação à ausência de doença. Então, com o advento do SUS, várias pessoas tiveram a chance de ter direito ao acesso médico hospitalar. Antes, as pessoas somente 30 milhões de pessoas tinham acesso à saúde, que eram as pessoas que prestavam assistência com a Previdência Social. Com o advento do SUS, mais de 200 milhões de habitantes do Brasil possuíam assistência à saúde. Com isso, o Sistema Público de Saúde do nosso Brasil, que é o SUS, ficou conhecido mundialmente como um dos únicos sistemas de saúde brasileiro que tem essa universalidade, que tem essa abertura para a maioria da população. Então, antes do SUS, o sistema era centralizado, hierarquizado somente na esfera federal, sem participação social. Com o advento do SUS, a promoção, a prevenção, a recuperação da saúde foram mais amplas e o direito de assistência à saúde era um dever do Estado e um direito do cidadão. Para entendermos melhor sobre o que vem a ser o SUS, é preciso que tenhamos em mente os princípios doutrinários do SUS. E quais são eles? A universalidade, a equidade, a integralidade, a regionalização, a hierarquização, a resolubilidade, a participação social com o controle social. Vamos entender melhor sobre esses princípios? Então, para entendermos melhor sobre os princípios doutrinários, vamos começar pela universalidade. A universalidade nada mais é do que a garantia de atenção à saúde por parte do sistema a qualquer cidadão, independente de raça, sexo, religião, local de moradia. Então, nada mais é do que o acesso universal a todos os habitantes do Brasil, independente de cor, raça, sexo ou religião. A equidade, um outro princípio doutrinário do SUS, visa o quê? Assegurar ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso requeira. Ou seja, é minimizar as diferenças sociais que possam existir e equiparar os cidadãos de forma igualitária ao acesso à saúde. Já a integralidade visa o homem como um ser integral e não somente a saúde como uma ausência de doença, mas sim o homem é um ser biopsicossocial e será atendido com uma visão holística. Então, quais são os princípios que regem a organização do SUS? Para que tenhamos ideia como esse serviço amplo e universal ele é organizado, é preciso que ele tenha princípios.
ou seja, uma origem, uma doutrina, uma diretriz para que ele seja organizado no nosso país. Dentre os princípios estão a regionalização, a hierarquização, a resolubilidade, a descentralização, a participação dos cidadãos e a complementariedade do setor privado. Vamos ver um pouquinho sobre o que vem a ser a regionalização e a hierarquização. A regionalização e hierarquização inclui o quê? Todos os serviços devem ser organizados em níveis de complexidade, ou seja, o SUS ele atende desde procedimentos mais simples como atendimentos mais complexos, e aí está o SAMU, né? Então, dependendo da complexidade tecnológica que cada cidadão requerer do serviço, se há uma hierarquização. E isso precisa estar organizado, ou seja, disposto de acordo com uma área delimitada, que nós vamos definir como um distrito. A resolubilidade. E o que vem a ser a resolubilidade? A resolubilidade nada mais é do que a exigência de que quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência. Ou seja, é a capacidade que o serviço oferece ao cidadão de resolver o problema de saúde que ele possa vir a ter, obviamente dentro do nível de sua competência. E para isso, existem hierarquias que vão do nível primário, secundário e terciário. A descentralização. Quando falamos em descentralização, logo se vem à nossa mente a palavra municipalização, porque antes do advento do SUS, a saúde era uma questão que ficava limitada somente à esfera federal. E com isso, com a descentralização, os municípios passaram a ter autonomia sobre os serviços de saúde. Descentralização significa a redistribuição das responsabilidades quanto às ações e serviços de saúde entre os vários níveis de governo, ou seja, a municipalização da saúde. E, por fim, nós temos a participação dos cidadãos, que nada mais é do que a representatividade dos cidadãos profissionais de saúde de forma paritária nos conselhos municipais, federais e estaduais de saúde. A participação da população no processo de formulação das políticas de saúde e do controle e de sua execução em todos os níveis, federal até o local. E aí estão presentes os conselhos de saúde. Lembrando que eu já havia falado que a participação dos cidadãos no sistema de saúde era inexistente. E com o advento do SUS, a participação dos cidadãos era primordial e se dava através dos conselhos de saúde. Para finalizarmos nosso vídeo em relação ao SUS, vamos falar um pouquinho sobre as leis orgânicas, a Lei 8.080 e a Lei 8.142. A Lei 8.080, de 1990, 19 de setembro de 1990, dispõe sobre o quê? Sobre as condições, sobre a promoção, proteção, recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Ou seja, a Lei 8.080 fala sobre a organização como um todo do Sistema Único de Saúde. E a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fala basicamente sobre a participação da comunidade, legitima a participação do cidadão na gestão do SUS. E ainda dispõe sobre as transferências intergovernamentais em relação aos recursos financeiros da área da saúde. Falar de SUS não é algo fácil, mas é preciso que tenhamos em mente o que vem a ser o SUS. Até porque o SAMU está interligado a esse sistema, faz parte desse sistema. Então, espero que com esse vídeo vocês tenham um pouquinho mais de entendimento em relação do que vem a ser o SUS. Até a próxima!